Boa noite. Eu hoje tenho aqui atrás de mim uns tambores e uns fios. Está ali o pau de chuva. Mas é só o pau, porque a chuva está lá fora. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10, por favor. Quais óculos? Eu não aguento vir com eles na cara. Hebreus capítulo 10. Que ninguém fique preocupado por estar a ser eu a ministrar a escola bíblica. Está tudo bem com o pastor Zé António Sousa. Digamos que ele teve um pequeno percalço com uma chispalhada e nada que não se resolva com uns Benurons e e umas canecas de chá. No domingo já está aí a bombar. Eu gostava de partilhar convosco hoje algo que possivelmente vai conseguir chegar ao nosso coração, tocar o nosso coração com força. No versículo 23, e há muitos versículos bons neste capítulo, que é o capítulo 10 de Hebreus, mas o versículo 23 diz assim: retenhamos firme a nossa confissão, ou a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É o versículo a seguir, versículo 24. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ora, as boas obras não salvam ninguém. As boas obras não trazem solução para a vida de ninguém. No entanto, fé sem obras é morta, como diz em Tiago. Ou seja, para eu mostrar que estou a andar pela fé, eu preciso de ter provas na minha vida que essa fé está ativa, está viva, está verdadeira. E como é que eu posso mostrar isso? Primeira e única forma de o fazer é deixando a palavra de Deus atuar na minha vida e no meu coração. Porque a maior prova de fé que eu posso dar, seja quem quer que seja, é a mudança do meu caráter. Não é o ser rico, não é o ter propriedades, não é ganhar negócios, ganhar dinheiro, não ter uma boa casa. Tudo isso é fruto do nosso trabalho. Será o concretizar de sonhos, porque Deus é um Deus que concretiza os nossos sonhos. Ele não é um empregado, não é um cartão Visa ou Mastercard para nos comprar as coisas, para nos concretizar os sonhos. Não. Irmãos, Deus pôs sonhos na vida de José que ele nunca esperava ter. E o Senhor concretizou esses sonhos. E alguns de nós temos sonhado coisas na nossa vida que, por mais que demore, por mais difícil que aparentem a sua execução, o Senhor tem-nos ajudado a concretizar isso, a levar isso a bom porto. Porque esses são os sonhos de Deus em nós. E aquele que conhece a Cristo, aquele que vive com Cristo, já não sonha coisas de si, sonha as coisas de Deus em nós. E você diz-me, então, mas pastor, eu sonhei com uma casa grande, será que isso é de Deus? E por que não há de ser? Mas atenção, porque nós temos um inimigo. E ele gosta de pôr a unha. Faz lembrar aqueles fulanos que deixam crescer a unha do dedo mindinho? E ele deixa crescer bem grande, que é para pôr a unha aonde não deve.
Ora, ele não nos pode tocar, ele não se pode aproximar de nós, porque a Bíblia diz em Efésios 6 que ele envia dardos inflamados. Isto é, o apóstolo Paulo explica as coisas de uma forma maravilhosa, na minha opinião. E ele diz que Satanás cria emboscadas, cria armadilhas, cria formas de nos fazer pecar e de nos fazer cair, utilizando-se precisamente do quê? Daquilo que está no nosso coração e daquilo que também é um sonho nosso. E às vezes o sonhar esses sonhos, o ter desejo de, mesmo as coisas que são para a casa de Deus, ou que são o sonho de Deus para nós, a forma que Ele tem de se usar de nós ou em nós, pode ser uma forma de Satanás nos tentar afastar do plano de Deus. Por exemplo, você sonha em servir a Deus, você tem um sonho de servir a Deus, ser um servo de Deus. E dentro desse sonho o diabo vai-lhe pôr o desejo só de ser pregador, só de ser pastor, estar no palco, pregar para milhares, curar os enfermos, impor as mãos e os demónios ali a manifestarem-se. E eu posso-vos dizer que se calhar isso é um engodo do diabo. Porque, irmãos, quando nós somos singelos, quando somos honestos diante de Deus, quando somos simples, e não se esqueça que o Evangelho verdadeiro é simples, logo servimos a um Deus que não é complicado, mas que é tornado complicado por causa do homem, por causa do coração do homem, que é enganoso e mau, não é? Ora, se Ele é um Deus simples, Deus simplifica as coisas. E quando nós sonhamos as coisas de Deus, sonhamos em servi-lo. Servi-lo. Eu não me consigo esquecer daquele moço, quando tivemos aqui no nosso meio os brados de júbilo, o baixista, o Otávio Gaibino, que eu ouvi-lo falar, eu disse-lhe, tu tens chamada de pastor, tens a unção de pastor, falta o reconhecimento, falta a consagração. E ele, não, eu não sou pastor. Mas está lá dentro. Eu já ouvi pastores que foram consagrados e ungidos que não falam nem metade da unção com que este rapaz fala. A forma cativante com que ele conta um testemunho tão simples como orar por uma pessoa na rua e essa pessoa voltar aos caminhos do Senhor e passado um ano manda uma fotografia a dizer, olha, voltei ao serviço. E ele conta aquilo como quem fui a um café, pedi uma Coca-Cola com gelo e limão. Porquê? Porque é simples. Para ele aquilo é o dia a dia com ele e com Deus. No dia em que nós entendermos isto, começaremos a fazer coisas extraordinárias com Deus. Até o momento em que acharmos que servir a Deus é pregar, impor as mãos, fazer coisas para a multidão aplaudir, nós estamos enganados e vamos cair. Mas no dia em que entendermos que se me derem uma escova para a mão, que é para tirar o pó das cadeiras da casa de oração, que eu tenho que o fazer com mestria, com categoria e com todo o meu coração, e você diz, não, mas o que é que... Mas é importante alguma vez alguém tirar o pó? Então não é. Aquela cadeira escovada e arranjada, preparada, perfumada, pode-se sentar ali uma pessoa que pode entregar a vida a Jesus naquele dia, naquele domingo, naquela reunião, naquela sexta-feira, e sem nunca saber que você ou eu escovamos aquela cadeira. Mas se estiver empoeirada, vai notar. E o coração pode fechar logo ali. É como, por exemplo, o porquê de eu ter posto 2 presbíteros à porta para receber as pessoas na igreja. Qual é a importância disto? Porque aquele sorriso, aquele abraço, aquele beijinho pode fazer toda a diferença naquele domingo. A pessoa pode vir destroçada, vem à casa de Deus e vem destroçada. Porque se calhar discutiu, porque se calhar o filho, à hora deles saírem de casa, o filho ainda não tinha vindo da noite, da discoteca, de sair com os amigos.
E qualquer mãe, qualquer pai, vem com o coração nas mãos para a igreja. Será que estão bem? Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu vou no carro e vou vê-lo a vomitar numa sarjeta? O meu filho caído numa sarjeta? Vocês estão a perceber o que eu estou a querer dizer, não é? E o pai ou a mãe vem com o coração pequenino e chega e alguém recebe com um abracinho, com um daqueles abraços que juntam aos pedacinhos todos, e se calhar a pessoa vai dizer assim, a reunião foi boa, mas o que me valeu mesmo a pena foi aquele abraço. E isso não é uma coisa muito visível, mas é obra, resultado da nossa fé. Porque eu vou estar à porta e eu vou dizer ao Senhor, envia-me alguém para eu abraçar, traz alguém novo, Senhor, para eu recebê-lo com todo o amor. Por isso é que eu digo que é importante. Todo o trabalho que é feito nesta casa é importante. O servir do café, o sermos amigos uns dos outros, o ter o cuidado de ter sempre tudo limpo. Não é? Porque é que eu sou tão... Às vezes eu chego, digo bom dia e logo a seguir já estou a dar instruções. Às vezes até dizem, parece que é mal disposto. Não, não é mal disposto. Eu não gosto de ver as coisas mal. Ora, se eu não gosto de ver as coisas mal na minha vida, vou querer na casa de Deus? Estão a perceber, não é? Por isso, o escovar da cadeira, o limpar a casa de banho, o ter os aquecedores a funcionar, o ar-condicionado a bombar, o ter o cuidado de... Há um holofote estragado, vamos trocá-lo de imediato, nem vamos esperar pelo fim da reunião, troca logo. Começa a reunião, agarra-se no escadote, ninguém vê, pumba, trocou, acabou, já está. E depois só se faz assim ao pastor, e o pastor já sabe. Vem, aquela paz. E o que é que isto tem a ver com o que eu li? Tem tudo, se você for a ver, olha aqui, retenhamos firme a confissão. O que é que eu confessei? Eu te seguirei. Eu farei tudo o que tu me mandares fazer. Eu te amo de todo o meu coração. Não é o que você diz a Deus todos os dias, é o que eu digo. Tu és o que eu tenho de mais importante na minha vida. Se eu um dia tiver que escolher entre mulher e Deus, eu vou escolher a Deus. Eu já disse isto à minha mulher antes de casar com ela. No dia em que tiveres o azar de me encostar à parede, entre a espada e a parede, eu vou escolher Deus. E se tiver que escolher a espada, eu escolho a espada. E eu amo a minha mulher de todo o meu coração. Portanto, eu tenho que reter firme a minha confissão. Só se usa isto para a fé. Para ter... eu tenho que reter, não posso. Eu vou ficar curado, eu vou ser curado, eu vou ter um carro novo. Irmãos, eu preciso trocar o meu carro. Eu não ando aqui a fazer fé, eu não ando... Eu estou paciente em esperar em Deus. Que Deus vai me dar as condições que eu preciso para poder tratar disso. E eu até já disse a Deus qual é o plano que eu tenho para este carro. Portanto, temos que reter firme a nossa confissão da nossa esperança. Qual é a esperança que eu tenho? Todos os domingos eu tenho a esperança que eu vou ter esta casa cheia de famílias. Que vêm do norte, do sul, do oeste e do oeste. Vêm de transportes, vêm a pé, vêm de carro, vêm de todos os lados. E eu tenho sempre a esperança de que esta casa, antes de estar cheia de pessoas, eu quero que esteja cheia da glória de Deus. Que não vale a pena ter a casa cheia de pessoas e depois não estar cá a glória de Deus. Mais do que estar cheia de pessoas e famílias, eu quero que esteja cheia da presença de Deus. Cheia da glória de Deus. E podem estar todos frios, podem estar todos feridos, podem estar todos zangados comigo, mas que haja um que seja tocado pelo Espírito de Deus. E eu ganho o dia. É o meu salário naquele dia. Eu retenho firme a minha confissão, que apesar de tudo, e de todas as dificuldades, e toda a maldade do homem, toda a inveja e ciúme, tudo aquilo, nada nos fará dano algum. Porque Deus é maior que tudo isso. Reter firme a minha confissão. Saber que Deus é comigo. Ok, o carro está a dar problemas, o frigorífico está a dar problemas. As coisas têm a sua durabilidade. Não vale a pena estarmos a choramingar. E mesmo assim,
A um crente filho de Deus que ama a Deus e anda na sua presença, as coisas duram anos e anos e às vezes somos ingratos. Pergunta a qualquer especialista, qualquer motorista. Os carros estão feitos para durar 5, 7 anos, atualmente. Sabe para quê? Você acaba de o pagar e compra outro. 5, 7 anos. O meu tem 18. Já sai à noite, já é maior de idade e tudo. O seu ainda é mais velho que o meu. E vai todos os sábados passear a Évora, fazer compras lá na Praça do Giraldo, a beber um café. Parece que estou a brincar, mas é vocês perceberem isto, ou seja, Deus permite que as coisas tenham a durabilidade maior parecida com Ele. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, olha, quantos anos viveu Adão? 930 e tal. Nem fala de Eva, fala de Adão. E fala de outros. E depois, mais à frente, vem Matusalém, o homem que viveu mais. 969 anos. Quantos é que a gente vive agora? Com sorte 70, 80, vá. Há alguns que são chicos espertos, chegam aos 90. E já achamos uma vida longa, já repararam? Por isso é que o que eu quero que vocês entendam, quanto mais perto de Deus, maior a durabilidade da nossa vida, do nosso casamento, do nosso ministério, da nossa chamada. Maior a durabilidade do meu relacionamento com Deus e com os meus. Maior a durabilidade do meu relacionamento com o Espírito de Deus e com a minha família, e com os meus amigos, e com aqueles que servem a Deus comigo. E eu falo para mim, eu vou fazer 24 anos de pastorado, já não é brincadeira nenhuma. E quando eu penso nisto, principalmente quando eu comecei a servir a Deus independente e a solo, como se costuma dizer, não é? Sem estar debaixo de uma denominação, ao princípio muita gente entrava e saía, muita gente entrava e saía. E nos últimos anos são poucos os que vão embora. Porquê? Porque a nossa relação com Deus determina a durabilidade daqueles que servem a Deus connosco. Porque eles começam a olhar para nós, não para nós, mas para aquele que está em nós. E começam a ver o quê? O vidro está cada vez menos sujo. Somos cada vez mais claros, cada vez mais esclarecidos, cada vez mais expostos à luz da palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Salmo 19, lemos no domingo passado, fala também que o Senhor esclarece todas as coisas, põe à luz e põe à prova a sua palavra na nossa vida. O vidro está cada vez menos sujo, quer dizer que somos cada vez melhores exemplos para aqueles que nos rodeiam, seja no serviço, seja na família, seja na nossa vida. Vocês, por exemplo, uma coisa que vão com o tempo vão viver, se é que já não o fazem, é as pessoas do mundo, quando começam a ter o toque da mão de Jesus por vossa causa, a primeira coisa que eles começam a fazer é tratar-nos pelo nome. Já não somos o senhor, ou o cliente, ou o gordinho que vem beber café e gosta do bolo. Não. Já começam-nos a descobrem o nosso nome de alguma maneira, ou porque dizemos, ou porque, por exemplo, no meu trabalho, eu ando com o cartão, não é? E há uma senhora que faz questão de vir levantar o tabuleiro do meu almoço da mesa. Não levanta mais nenhum. Mas ela faz questão de vir levantar. Sabe porquê? Um dia eu perguntei-lhe, porquê que a senhora só levanta o meu tabuleiro? Porque o senhor é o único que me diz boa tarde e que me diz obrigado. E agora, dá umas semanas a esta parte, já não é o senhor, é o senhor João. Já olhou para o meu cartão, já decorou o meu nome. E isto mostra que as pessoas veem o nosso testemunho, veem a nossa forma de estar. Porquê? Porque estamos a
manter firmes a confissão da nossa esperança. Sabe qual é a minha esperança? Eu ter ali uma pequena oportunidade de lhe falar de Jesus. Dar-lhe a semente. Ter ali uma pequena oportunidade de dar a picada. Estão a perceber? Olha aí. Porque fiel é o que prometeu. Ele prometeu. E claro, por isso é que usou este versículo só para a fé, para obter coisas. Mas eu quero que hoje possamos alcançar a parte mais sublime do Evangelho. Fiel é o que prometeu, fiel é o que vai cumprir. Ele nos chamou, Ele também nos capacitará. É Ele que nos escolheu, é Ele também que nos porá em nós o seu Espírito e os dons do seu Espírito em operação na nossa vida. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não vamos só dedicar este versículo só para a questão da bênção, disto. Não, vamos pôr isto nos termos certos. Temos de ser felizes a servir a Deus, temos de ser felizes a fazer. Ok, eu sei que limpar a igreja não é, se calhar, a tarefa mais apetecível, até porque quando eu falo nisso, não é? Todos os irmãos de repente ficam sem braços. Quem é que quer vir ajudar? Ui, deixei cair o braço agora. Logo agora que eu ia levantar, que o braço vai ao chão. Não é uma crítica, eu estou só a falar, ok? Não estou a criticar, nem quero estar a pôr esse peso. Mas é verdade. Mas eu já provei que eu já o fiz e eu queria fazê-lo bem feito. Sentir que estava a servir os irmãos. A minha mãe fez isso durante anos. E numa igreja onde as pessoas faziam questão de deixar a casa de banho num estado... Meu Deus do céu. De os porcos entrarem e dizer: ei, pá, aqui não faço. Estão a perceber ou não? Mas é o serviço. É o serviço. Estar na livraria não é a minha tarefa. Mas eu continuo a ser um dos melhores vendedores, eu e o António, os melhores vendedores da livraria. A gente supera a Aidinha. Temos que começar a pedir comissão à Aidinha. É brincadeira, não é? Mas é verdade, eu vou para Évora e vou com encomendas e eu é que estou a vender as Bíblias a elas. Mostro-lhe. Está a ver, esta tem folha dourada. Eu gosto tanto de folha dourada. Porque isto é ouro. Estão a perceber? Isto para mim é ouro, isto é o tesouro. E depois eu ensinei a nossa nova convertida, a mais recente, que é a Raquel, a cheirar a Bíblia. Tem que cheirar. A Bíblia tem que cheirar a tua oração. A Bíblia tem que cheirar a tua oração com Deus. Ter o perfume do papel e estar embebida da presença de Deus. Experiências que vêm por nós retermos firme a nossa confissão. Coisas que nós possamos viver, experimentar e contar aos outros. Isso vem com eu, acima de tudo, reter firme. Eu tenho que orar, eu tenho que falar. Eu esta semana dizia, eu tenho que orar mais. Eu tenho que me dedicar mais ao Senhor, eu tenho que arranjar uma forma passar mais o meu tempo com Deus. E eu estou sempre com Ele. Irmãos, eu não ouço... É tão raro ouvir música do mundo. E eu gosto. Há coisas do mundo que eu gosto. Mas o meu carro só tem CDs com o pastor Careca a cantar. Está sempre a cantar. Ele não se cansa. E às vezes ele está a cantar, eu tenho que parar o CD porque ele está-me a ligar. Olha, estava agora a cantar contigo. E não... Eu estou em casa, estou a cozinhar, que é das coisas que eu mais gosto. Dá-me um gozo brutal. A minha mulher que chega mais tarde a casa do que eu chegar a casa e eu ter o jantar feito, ou estar acabado. É um prémio que
Estão a perceber? Dá-me gozo isto. E ela chega, às vezes eu nem a ouço chegar, porque eu ouço muito bem. Tenho lá o exaustor a trabalhar e estou a cantar, estou a louvar a Deus. Venho para a varanda cantar, quer lá saber que o vizinho gosta ou não gosta. Não gosta, está para os ouvidos. Se gostas, grava, que é para aprenderes alguma coisa. E eu estou a cantar em casa. Eu tenho uma coluna da JBL, a coluna anda comigo para toda a casa. Com o telemóvel, está ali com o Bluetooth, e estou a ouvir louvor a Deus. Eternamente grato, estou-te a louvar, estou a fazer isto, estou a fazer aquilo. Eu, estes dias agora que estamos em casa, não é? Eu não fico na cama a dormir, levanto-me cedo, vou para a sala, a minha mulher fica a dormir até mais tarde, eu vou para a sala a louvar a Deus, buscar a Deus. E há sempre, não sei como é que eu consigo, mas fazer aqui uma pequena comparação. Você janta e depois vai um bocadinho para o sofá, ver um bocadinho de televisão, ver um filme, ver uma série, não tem mal nenhum. E depois, passado umas horas, você vai à cozinha e procura assim uma maçã, ou um pêssego, umas uvas. Gostam de uvas ou não? Eu gosto. E eu vou buscar. É ou não é? Fazemos isso ou não? Ok, vocês gostam mais de umas bolachas. Vamos buscar uma bolachinha de água e sal, uma bolachinha de aveia, que é por causa da digestão. Seja o que for que você vai buscar. Vai buscar porque lhe dá prazer comer ali aquele snackzinho. É ou não é? Diga lá, verdade ou mentira? Eu faço isso com a palavra de Deus. Às vezes estou muito bem e de repente agarro no telemóvel, faço assim, vou buscar a Bíblia e vou buscar ali um versículo. Estou ali um capítulo. Foi assim que eu fui buscar este versículo ontem. Fui buscar este versículo, este capítulo 10 de Hebreus, que eu aconselho a que vocês leiam em casa, porque é muito bom. Tem muita coisa boa, tem muito sumo. E este versículo, retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Se você entender, eu não sei o que é que você, quando lê este versículo, o que é que você sente, mas eu sinto como se a palavra longanimidade estivesse aqui misturada. Como se fosse uma fisga, a slingshot, uma fisga, que estica e depois dispara. Exatamente o que este versículo é. E eu gosto disto, e este versículo, saltou-me. Hoje já o publiquei nas redes sociais e pensei, quando o pastor Zé António disse que hoje não estava disponível para vir, por causa daquela situação que eu contei, não é? Eu disse-lhe, não há problema, fica descansado. E eu já tinha o versículo cá para pôr. Porque, entretanto, eu já o maturei. Já esteve em banho-maria, mas antes esteve em salmoura, com vinha de alhos também, para ganhar sabor. Depois pus no forno e a seguir ao almoço. E agora está na hora, está no ponto. Não, mas percebem, é assim que se faz com a palavra. Não podemos só ler e pronto, já está. Por exemplo, quem é que costuma ter dificuldades a adormecer? Há aqui alguém que tenha essa situação? Pronto. Mas se você tiver problemas em adormecer, tiver dificuldades em adormecer, exatamente, ou tiver uma situação, uma fase da vida em que, porventura, você está acelerado pelo trabalho, pelas preocupações, ou tem terrores noturnos. Às vezes temos essas fases de sonhos, do arco da velha, ou pesadelos, ou coisa assim. Derek Prince ensinava que a melhor maneira que nós tínhamos de vencer essa agitação toda no sono era imprimir a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Ninguém sonha com o coração. Nós sonhamos com a mente. Então, a melhor maneira era pôr na mente a palavra de Deus e naquele bocadinho em que estamos a adormecer, deixar descer até ao coração.
Por isso, o versículo bíblico escolhido, não vale a pena você ler aquele versículo, em paz me deito e tal, e veio o sono. O Senhor dá o sono aos justos. Irmãos, isso são promessas. Então, a melhor maneira que eu tenho é pegar uma passagem bíblica como esta e ressalvar um versículo que chama a atenção e ficar 5, 10, 15 minutos a pensar naquilo. Não, para mim não é preciso tanto para adormecer, é mesmo. Mas é só vocês perceberem que é deixar aquilo descer ao nosso coração. De manhã, quando acordamos vivificados. Porquê? Porque comemos da palavra de Deus. Fomos à árvore da vida, tirámos o fruto e demos uma bela mordedura, uma bela dentada. E mastigámos bem. Porque era o que Adão e Eva comiam da árvore da vida. Foi por isso que a vida deles durava tanto tempo. Mesmo depois de deixarem de comer, ainda viveram 900 e tal anos. Não é brincadeira nenhuma. A nossa vida pode ser prolongada diante de Deus. A nossa saúde pode ser prolongada diante de Deus. A nossa família, os nossos amigos, o nosso ministério, a igreja, tudo pode ser prolongado, alargado, abençoado, prosperado, se nós constantemente comermos da árvore da vida. E a árvore da vida já não está no jardim do Éden, não está no centro do jardim, está aqui. Você tem a árvore da vida dentro de si, que é Jesus Cristo. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Mas ele também disse, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Então é preciso a gente comer e beber da palavra de Deus. E consideremos-nos uns aos outros, versículo 24, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A sua Bíblia diz caridade, mas é mesmo ao amor. E às boas obras, ou seja, estimular-nos. Epá, não faças isso. Perdoa. Epá, não digas isso. Não entres em conflitos, não entres em guerras. Lembra-te como é que Jesus... Eu falava com uma pessoa esta semana que estava de veras impressionado. Jesus foi acusado de tanta coisa. Quando ele foi levado a Pilatos, aquilo que impressionou, que gerou impacto, eu não gosto da palavra impactar, porque isso é um estrangeirismo mal amanhado, colocado na nossa bela língua portuguesa. Mas gerar impacto, impressionou Pilatos, foi Jesus estar em silêncio. Por momentos, a palavra da vida silenciou-se. E porquê? Porque ele tinha que cumprir o plano do Pai. Qual é o plano do Pai para nós? É não estarmos em guerra. É vivermos em paz. Andarmos em amor. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então eu não posso. Há momentos que eu tenho que estar em silêncio. Tenho muito para dizer. Irmãos, todos nós temos muito para dizer. Todos nós temos muita coisa para falar. Muita coisa para pôr em pratos limpos. Todos nós temos muita coisa para afirmar. Muita coisa com muita razão. Mas eu digo-vos, irmãos, perdemos a razão toda se falarmos fora de tempo. Quando... Quem é que já foi um juramento de bandeira? Alguns estavam lá. Eu sei. Mas para quem já foi, sabe que há uma altura em que eles marcham. E estava lá um a marchar fora de tempo. Enquanto o braço direito de todos fazia assim, aquele era o braço esquerdo. Até as pernas estavam trocadas. E aquela mãezinha, coitadinha, viu o filho e disse: estão todos mal, menos o meu filho. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Falar fora de tempo, toda a gente vai notar. Falar sem ter razão, toda a gente vai nos acusar. Falar sem Deus pôr aquele crivo,
aquele sinete, aquele selo. Podem ser palavras lindas, mas não vai provocar fruto nenhum. Pastor, mas é a palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus sozinha frutifica, mas se sair da sua boca com a razão errada, ela não vai prosperar naquilo para que foi enviada. E é aqui que entra o segredo de nós, primeiro retermos a nossa confissão e considerarmos uns aos outros. E às vezes o melhor conselho é dizer assim: não digas nada. Deixa Deus ser Deus. É pá, não respondas. Aí ele falou isso, deixa estar. Mas eu vou dizer. Não vais fazer nada sem Deus te dar o ok. Sem Deus mostrar que esse é o caminho que tu deves seguir. E sabe porquê é que eu digo isto? Porque por vezes queremos fazer tudo na nossa força, na nossa rapidez. E eu digo-vos, muita rapidez, Deus não está no negócio. Quando você ouvir alguém dizer assim, Deus está com muita pressa para vir buscar a sua igreja, mentira. Porque se Deus estivesse assim com tanta pressa, Ele tinha vindo ainda no tempo de Paulo. Porque os sinais que você vê hoje, Paulo viu-os todos no tempo dele. 60 anos depois de Cristo, até aquela idade em que a maior parte dos apóstolos eram bem velhos, já estavam no fim da carreira. Paulo disse a Timóteo que achava que Jesus estava mesmo às portas, porque ele viu os sinais todos que você vê hoje. Todos. Adaptados à era dele. Então, se Deus tivesse assim tanta pressa, não havia ainda tanto velhinho nas aldeias sem ter Jesus no coração. Não se tinham descoberto agora, recentemente, mais uma aldeia no meio da Amazónia que nunca tinha visto outro ser humano, muito menos um loirinho de pele branca. Que não lhe tiravam os olhos dele, porque o rapaz era loiro, de olhos azuis e pele branca, e eles eram todos pele castanha. Nunca tinham visto um outro ser humano tão branquinho. Agora eu imagino, quantos não haverão? Quantos não haverá? O verbo haver não tem plural no futuro. Quantos não haverá naquelas florestas e selvas da China que só se lá vai cortando o mato, ou de balsa pelos rios, ou na Amazónia, ou na América Central, ou na Terra do Fogo, nas zonas mais recônditas da Argentina, já perto da Antártida. Estão a perceber? Ou nas zonas norte do Canadá e da Groenlândia, onde os esquimós fazem os seus hotéis 5 estrelas em blocos de gelo. Quantos ainda não ouviram? E falando nos gelos da Sibéria, naquelas populações escondidas lá, ainda muitos que não ouviram falar de Jesus. Ainda há milhões que ainda não conheceram o Cristo Salvador. Não é converter, é ouvirem falar. Ouvirem falar. Porque se você for a estudar história, e alguns de vocês já o fizeram aqui, vocês sabem que o homem teve sempre tendência de adorar alguém, algo. O homem teve sempre a tendência de procurar a entidade acima dele. Os filósofos, que muita gente não gosta, e eu era um deles, não gostava, andam há anos à procura de um Deus que eles sabem que existe, mas como não tem o aspecto que eles procuram, ignoram-no. Tanto que Nietzsche teve a lata de dizer Deus está morto, num dos grandes ensaios da filosofia que ele escreveu. Também reza a lenda que quando Nietzsche morreu, apareceu esculpido, sem ser a escopro, como se fosse um dedo na campa de Nietzsche, Nietzsche está morto. Como se tivesse sido Deus a escrever. O homem tem essa tendência. Nós temos a tendência de prestar culto. Os egípcios adoravam a natureza, o sol, isto, aquilo.
A maior parte dos deuses deles eram animais misturados, não é? De onde é que vem a maior parte dos animais que são imaginação, como o grifo, como o fênix, que, não é? Que renasce das cinzas? Como é que se chama o cavalo alado, não é? O cavalo com asas? Isso tem um nome que é Pégasus. Portanto, de onde é que vêm esses animais? A maior parte deles da mitologia egípcia. Adoravam animais superiores. E porquê é que outros adoravam as serpentes com penas? Porquê? Porque eles imaginavam que havia de haver bichos superiores. Qualquer coisa superior a eles. Ainda hoje nós fazemos isso. Irmãos, se eu anunciar um convidado, se eu, por exemplo, convidar o Otávio Gaibino para vir pregar à nossa igreja, ele que diz que nem é pastor, se calhar não vem muita gente a ouvir. Mas se eu disser que convido o apóstolo Zé dos Anzóis para vir cá pregar, até da igreja dele vem cá. E de outras. Porque é um apóstolo. E só aí eu já vos digo que já é idolatria. Porquê? Porque na vez de virmos ouvir a palavra, vimos ver e ouvir um homem. Que nada é se Deus lhe tirar todos os dons. Inclusive o dom da vida e de respirar. Ainda hoje ouvimos uma notícia de um apresentador de televisão. Que num momento estava bem e no outro momento já estava morto. Praticamente. Então eu pergunto. Por que raio é que nós temos que prestar culto a quem não merece? Por que não retermos firme a nossa confissão? Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor do meu ser, Tu és tudo em mim. Eu te amo, eu te servirei todos os dias da minha vida. Haja o que houver, venha quem vier, seja quem for. Homem, mulher, bicho, anjo, demónio, seja o que for. Não há dinheiro que alguma vez me tire de servir ao Senhor. Reter firme esta confissão. Não pôr os olhos em títulos, não pôr os olhos em pessoas, não pôr os olhos em homens, não pôr os olhos em nada a não ser em Jesus Cristo e este crucificado. Que morreu por mim na cruz do Calvário e morreu por vocês também. E ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e vive dentro de nós. E não há outro igual. Maomé morreu e não ressuscitou. O único que querem fazer parecido é o Dalai Lama. Porque dizem que reencarna. Quando um morre, reencarna no outro. Tudo treta. Tudo mentira. Porque a palavra de Deus diz que ao homem está destinado a viver uma vez e morrer uma só vez. Portanto, vamos nos exortar uns aos outros, para não caírem nos erros, para andarmos dignamente diante de Deus, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento da sua palavra. Estou a citar Colossenses capítulo 1, que é uma das orações mais lindas que Paulo nos ensina. Quem é que me está a entender? E quer terminar com isto. Olha o versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes, que se vai aproximando aquele dia. Não é suposto... Eu hoje falava com uma pessoa, falava com uma presbítera nossa, acerca de uma mulher, de um casal, que eu sempre considerei muito na minha vida. Esse casal, uma bênção. Eu era miúdo quando os conheci, muito amigos da minha mãe, servimos a Deus juntos, sempre fui amigo dos filhos. E em 98 ou 99 saíram da igreja onde estavam e desde então, irmãos, já correram as igrejas todas de Lisboa. Nunca estão mais do que 1, 2 anos. Ao fim de 2 anos saltam fora.
Autênticas borboletas. Saltimbancos. Fazem-me lembrar aqueles fulanos do basquetebol, os Globetrotters, que andam pelo mundo inteiro a fazer aquelas malabarismos do basquetebol. É exatamente o que eles fazem. Foram bons servos e tornaram-se autênticos malabaristas. Chegam em terra de cegos, quem tem um olho é rei, mostram que são bons e depois ao fim do tempo cansam-se e vão para outro sítio. E andam ali e dizem que é o ministério deles. Mas Deus não fala disto em lado nenhum. Deus não fala nisto em lado nenhum. E aqui a própria palavra de Deus diz para nós não abandonarmos a nossa congregação. Nós temos que ficar firmes, Até aí quando essas coisas correrem mal, fala-se com o pastor. Tenta-se corrigir o que não estiver bem. Pois, e os irmãos juntam-se para se perdoarem uns aos outros, não é para acusar. E tentam encontrar o problema para o resolver, não é para estragar. Não é para rachar as pessoas ao meio. Eu já vivi muito isso. Não quero viver mais isso. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Às vezes as pessoas querem muito o confronto. Não, mas chame essa pessoa, que eu falo à frente dessa pessoa. Epá, eu não sei se eu quero isso. Porque nem toda a gente tem a mesma frontalidade. E vão encarar o confronto como uma afronta. A Bíblia diz assim: se tu tens um problema com o teu irmão, vai tu e entre ti e ele tenta resolver. Mateus 18. Se ele te ouvir, ganhaste-o. Mas se não ouvir, dá-lhe 1 ou 2 oportunidades e se ele não te ouvir, vai e fala à igreja. Que é como quem diz, vais ter com o pastor e diz, pastor, estou a ter este problema. E o papel do pastor é fazer a mesma coisa. Vai e chama o irmão e tenta. Se ele te ouvir, ganhaste-o. Se ele não te ouvir, 1 ou 2 vezes, diz para eu o considerar como publicano. O que é publicano? É um cobrador de impostos. É uma persona não grata. Eu nunca tive, em 16 anos de ministério individual, não é, independente, eu nunca precisei de dizer a alguém, você não é bem-vindo aqui. Mas já tive que dizer a pelo menos 2 pessoas, deixe estar onde você está. Mas eu quero ir quero voltar à sua igreja. Deixa de ficar aí onde tu estás, que é aí que tu estás bem. Porque se vens para aqui para trazer problemas, uma coisa é a pessoa vir com problemas e vem para pedir ajuda para resolver. Outra coisa é vir com os problemas para os trazer para aqui. Então deixa de estar onde tu estás. Não abandones a tua congregação. Já faz muito tempo, irmãos, que quando alguém fala comigo para expor os problemas da igreja em questão, eu tento mostrar que se calhar eles é que estão mal. Eu não faço convite para virem para aqui. Eu podia aproveitar, que é o que muitos fazem. Muitos fazem isso. Eu aproveitava a oportunidade e dizia, olha, já ganhámos mais uma pessoa. Pastor, então, mas aqui agora é um hospital, não é? Já há alguns anos que é. É um hospital, é verdade, o hospital de Deus, o hospital da palavra de Deus. Para os que querem ser curados. Porque há muita gente que não quer. Há muita gente que gosta disto. E ao princípio é tudo maravilhoso. Ao princípio é tudo fantástico. Mas depois, sabe o que acontece com essas pessoas? Eu vou ser muito sincero consigo. Não é a doutrina que os afasta. Não é os hinos. Não é o louvor que os afasta.
Não é os irmãos da igreja que os afastam. É o próprio coração e as raposinhas que estão lá dentro. Por exemplo, são pessoas que depois vão-se embora e dizem assim: as reuniões demoram mais do que hora e meia. Não, tem essa igreja que tem reuniões com mais de hora e meia, isso não é de Deus. Coitado do apóstolo Paulo, que pregava a noite inteira, em Bereia, ao ponto de um adormecer na janela e cair cá para baixo. Tal não era o sono. Rui. Portanto, coitado do apóstolo Paulo. Coitados de nós, que já estivemos em campanhas, como eu e a minha mãe, de durarem 3, 4, 5, 6 horas. E vinhamos para casa como se tivéssemos acabado de tomar um banhinho fresquinho, estávamos na meia hora. Agora, também não estou a dizer para se fazer sempre assim, que depois começa a ser na carne e estraga. Mas, irmãos, compreendem, quando o Espírito de Deus está, as nossas reuniões, geralmente é 2 horas e um bocadito. E saímos daqui cansados, saímos daqui fartos. Eu saio farto é de comer palavra boa e ter a presença de Deus. E vou para casa animado pelos irmãos e pelos beijinhos e pelos abraços, pelo amor que há entre todos, pela união, pela fortaleza de Deus na nossa vida. Agora, porque a reunião tem hora e meia, porque o som está muito alto, são as raposinhas. Estão a perceber? Eu não posso ir porque o ar-condicionado está muito quente, está muito forte. Bom, que fará no início, quando nem sequer tínhamos alcatifa, quanto mais ar-condicionado, que os pés da Célia congelavam, ela com as botas fazia assim. E ela dizia: não sinto os dedos. Sério. Eu já estive em igrejas que chovia lá dentro. E eu não morri. E chovia bem. Eu já estive numa igreja que era um antigo palheiro. E o chão, se tivesse ali uma máquina de lavar roupa, quando entrasse na centrifugação, ela ia andando para estender a roupa, de certeza. Era a descer, e aos altos e baixos, aquilo havia de ser lindo. Onde é que a máquina vai? Vai estender a roupa, deixa aí. É das novas. Eu já dei grupo familiar numa garagem que por trás de mim havia um cortinado a separar um lagar. E, no entanto, estamos cá. Então, porquê que são as raposinhas? Porque damos desculpas farrapadas para não assumir compromisso. Tudo se resume a isto. E um irmão que assume compromisso com Deus, com a igreja e com o seu pastor, é uma pessoa sublime. É uma pedra afogueada. É da geração eleita. Sacerdócio real. Predestinado, escolhido, separado, preparado por Deus, chamado por Deus. E tudo o resto são o resto. Amém? E pronto. Acho que já disse tudo o que queria dizer hoje. Já viram aqui as nossas árvores de Natal? Tão bonitas? Já mostraste, Célia? Pronto. Tá bom. Eu não quero que eles vejam que eu estou de ténis brancos hoje. Vamos. É do pó. É da chuva. Vamos orar?
Paizinho querido, nesta noite, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, pela tua presença, pela força que tu nos dás, pelo ânimo redobrado, porque eu sei, Senhor, que tu estás a sarar, a curar, a libertar ao som da minha voz, porque eu também sei, Senhor, que a tua palavra entrando em cada um de nós sempre nos restaura, fortalece, anima, sempre renova as nossas forças. Eu sei, Senhor, que há quem vá trabalhar esta noite ainda, e eu sei que eles vão animados, renovados, restaurados. E aqueles que vão descansar, Senhor, que o possam fazer no teu esconderijo, dormindo, sossegando, confiando na tua palavra, na tua proteção, no teu grande amor. Senhor, abençoa a reunião em Évora no sábado, das mulheres ungidas, e no domingo, Senhor, abençoa também a nossa reunião aqui nesta casa, que esteja cheia da tua presença e cheia de famílias, em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Amém.